Graça e paz, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa Escola Vida Plena, para mais um dia, diante da Palavra de Deus, para juntos meditarmos nela e sabemos que dela o Senhor revela grandes coisas a cada um de nós. Amém? Então vamos lá, vamos orar para o início da nossa Escola Vida Plena? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento tão precioso em Tua presença. Pai, diante da Tua palavra, tudo que o Teu Espírito Santo tem a nos revelar, nos ensinar, nesse dia, Pai, fala conosco, nos abençoe. Somos totalmente dependentes do Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia e da revelação do Teu Espírito, Senhor. Fale os nossos corações, edifique as nossas vidas, Senhor Deus. Pois somos dependentes disso. Precisamos tanto do Teu amor, Pai, tanto da Tua direção. Assim nós oramos confiadamente na Tua palavra e no poder dela em nossas vidas, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Então hoje, na nossa Escola Vida Plena, nós vamos estar conversando sobre um assunto muito importante, que é sobre o medo. Muitas das vezes nós somos submetidos a provas, né? E uma delas é em relação ao medo. Medo de acertar, porque às vezes acertando isso muda a nossa filosofia de vida. Às vezes acertando isso nos tira da nossa zona de conforto. Porque tem pessoas que têm medo de acertar, porque elas têm medo de crescer, medo de sair da sua zona de conforto. E também o medo mesmo em si de errar, porque o erro tem suas consequências. Mas também o acerto tem as suas consequências. Quando você acerta, você muda de patamar. O acerto te leva ao crescimento, ao desenvolvimento, e muita gente tem medo de crescer. É melhor não aprender, não, porque aí eu fico do jeito que eu estou. E são medos. Tem um medo que é de um trauma que as pessoas viveu na vida, passou. Quem sofreu um acidente, Obrigado, irmão. Quem sofreu um acidente, quem perdeu um querido, um familiar, quem foi abandonado. São medos que ficam guardados em nossos corações, que nos impede de crescer. Medo, quando nós recebemos uma oportunidade diferente daquilo que estamos acostumados a viver e a fazer. Medos. Porque o medo, ele tem o potencial para te paralisar, mas também, bem entendido, ele tem o poder de te desafiar a crescer. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho esse lado bom do medo, tá? Hoje nós vamos trabalhar o lado bom do medo. Medo de crescer, medo de desenvolver, medo de vencer histórias nossas passadas. Vencer. Então, esse medo que nós vamos estar trabalhando hoje. Para isso, eu gostaria que vocês pudessem abrir a Bíblia de vocês no primeiro capítulo do profeta Jeremias. No primeiro capítulo do profeta Jeremias. E nós vamos entender um pouquinho que a revelação de Deus nos desafiando a vencer o medo. Porque Deus conhece a sua estrutura. Deus conhece a forma que Ele te planejou. Deus conhece o que você está vivendo até agora. Deus conhece o que você aprendeu com as lutas que você enfrentou. Então, nesse primeiro momento, nós vamos estar pensando um pouquinho nessa primeira parte
do capítulo 1 de Jeremias. Então, diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, preste atenção nisso, uma das certezas que nós precisamos ter para vencer o medo é o contato com Ele, com Deus e com a sua palavra. Foi Deus que falou com você? Deus tem falado com você? Deus tem direcionado a sua vida? Então, o primeiro ensinamento que nós temos que tirar daqui é esse. Deus falou comigo. Deus tem falado comigo. Deus tem guiado a minha vida. Deus tem me ensinado. Deus tem se revelado a mim. Então, a palavra do Senhor veio a ele dizendo, revelando algumas coisas a respeito dele, que diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Eu estou lendo na NVI, tá? Desculpa. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, olha só, presta bem atenção aqui. Então, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Jeremias não estava procurando nada em relação à sua vida, mas a palavra de Deus diz que a palavra veio a ele. E quando veio a ele, já veio com uma direção. Já veio dizendo algumas coisas a respeito dele e uma revelação de Deus a ele. Então, Deus se revela a ele dizendo quem ele é. Olha, foi eu que te planejei. Eu que pensei em você. Mas eu não pensei em você agora. Antes de você nascer, eu já pensava em você. Então, a nossa história é acompanhada por Deus antes do nosso nascimento. Então, Deus escolhe no tempo e na história quando nós vamos vir a existir como pessoa. Então, se você está aqui hoje, se você está nessa família, foi Deus que pensou e planejou isso. A forma de você chegar ao mundo, Deus também pensou. Porque Deus tem um compromisso com você. Mas eu e você precisamos ter, da parte de Deus, uma revelação, um direcionamento daquilo que Ele espera. Então, com Jeremias, aconteceu com ele ainda jovem. E algumas traduções diz uma criança. Entende? Mas, muitas das vezes, nós temos o nosso encontro com Deus, o encontro com Jesus, já adulto. Vivemos uma parte daquilo que era para viver com Deus, longe de Deus. Então, isso traz para mim e para você consequências desse tempo que eu vivi longe do Senhor. Eu aprendi coisas que não era para aprender, eu andei por caminhos que não era para andar, eu fiz coisas que não eram para fazer, eu aprendi coisas que não era para aprender, eu tive experiências que não era para mim ter. Então, agora, uma vez que eu tenho um encontro com o Senhor Jesus, eu preciso repaginar a história da minha vida. Então, Jesus vai dizer isso, vai chamar isso de novo nascimento. Então, essas coisas são construídas na minha e na sua vida a partir desse novo nascimento, dessa nossa nova história. A partir do novo nascimento, que as coisas começam a acontecer na minha e na sua vida. E nós somos direcionados por aquilo que ouvimos do Senhor. Olha interessante o que Deus faz. Deus chama o profeta e diz que ele pensou nele.
planejou ele e diz que separou ele para profeta às nações. E disse para que ele não tivesse medo. Por que ele avisou isso antes? Para que ele não tivesse medo. Porque as circunstâncias iam desafiá-lo. Então, quando Deus faz esse alerta a ele, já estava dizendo para ele que ele teria momentos na vida dele que ele ia sentir medo. Mas o medo não precisa nos dominar. Não precisa nos paralisar. Nós precisamos temer a Deus, não ter medo de Deus. E nós precisamos controlar aquilo que pode se tornar causa de medo para nós. Vou dar algum exemplo para vocês. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com eletricidade. A eletricidade é boa, mas ela traz perigo. Então, a pessoa, para lidar com perigo, ela precisa ser treinada, ela precisa ser preparada para lidar com o perigo e tirar disso coisas boas. Por isso que uma pessoa, para lidar com coisas perigosas, ela tem que ter um treinamento, um preparo para isso, controlar o perigo. A mesma coisa com o fogo. O fogo é bom? É bom, mas ele precisa estar sob controle para que nós possamos aproveitar ele de uma maneira útil, sem colocar as pessoas ou nós mesmos em risco. Mas uma pessoa que não foi treinada, não foi preparada para lidar com circunstâncias perigosas, ela corre risco. E risco gera medo. Agora, quem está treinada, preparada para lidar com essas coisas, ela trabalha com segurança, com tranquilidade. Entende? Então, o que o Senhor vai fazer? Ele vai te preparar para lidar com circunstâncias que traz ou pode produzir na sua vida medo. Também para lidar com coisas que marcou a sua vida, que decepcionou você, que está na história, na sua memória emocional de vida, que te traz medo. E você vai aprender com o Espírito Santo a lidar com isso. Quando Paulo é separado, a palavra de Deus diz que ele iria sofrer muito por causa do nome de Jesus. Mas isso não foi dito a Paulo. Paulo não ouviu isso. Quem ouviu isso foi Ananias. Então, para Ananias, Jesus podia falar, o Espírito Santo podia falar, mas Paulo não. Paulo aprendeu isso na sua caminhada, lidar com medo. Tanto que ele fala assim, já estou pronto para passar por qualquer coisa, qualquer situações. Eu estou pronto a passar. Sei ter abundância e sei ter escassez. Em todas as coisas eu estou experimentado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uma pessoa que aprendeu a dominar circunstâncias de medo, de pavor. Mas por quê? Porque ele tinha intimidade para lidar com situações assim, porque a vida dele já estava garantida em Deus, em Jesus. Então, o que garante a sua vida? Jesus. Eu estou vivendo esse momento, eu estou passando por esse momento, mas eu estou passando com Jesus.
Em Atos 27, aquele grande naufrágio, quando Paulo recebe ali a notícia que o capitão ia enfrentar aquele momento difícil, que ele mesmo havia dito, não é bom nós partirmos agora. O tempo, as circunstâncias não são favoráveis, não é bom nós partirmos agora. Mas o chefe lá, do navio, o capitão do navio, não, insistiu e foi. E nós sabemos que teve o quê? Um grande naufrágio. Mas Paulo foi buscar ao Senhor. E ele recebeu uma revelação do Senhor que nenhuma vida iria perecer. Então, quando você e eu ouvimos ao Senhor, sabemos que teremos riscos, sabemos que será difícil, mas nós sabemos em quem nós temos crido. E sabemos que Ele é poderoso. Então, são situações que mudam não só o processo, mas muda a forma que nós vamos passar por ele. Você precisa de cura? Se você precisa de cura, você tem que entrar dentro de um processo de cura. E muitas das vezes isso vai levar você a enfrentar essa circunstância, esse problema. Medo de viver, medo de tentar de novo. Precisamos saber lidar com o medo. Mas o que o Senhor ensina a Jeremias? Ou ele confiava que Deus sabia o que estava fazendo, e muitas das vezes eu não posso olhar para mim. Ele olha para ele assim, eu sou um jovem, eu sou uma criança. Ele olhou para ele. Mas quando Deus separou você, Ele sabia que você era uma criança, um adulto, um idoso, uma idosa, sozinha, casada. Deus sabe de tudo isso. Quando Ele separa entendendo o processo que você está vivendo. As circunstâncias que você está passando. E então, ele sabia a respeito dele, Jeremias sabia a respeito dele, quem ele era. E Deus sabia quem ele precisava. Por que eu gosto desse exemplo de Jeremias? É que muitas das vezes, para nós vencermos o medo, nós temos que nos comportar, pensar como criança. A criança, ela não confia nela mesma. A criança não confia nela mesma. Ela confia em quem está conduzindo ela. A criança confia no pai. Se ela estiver correndo uma situação de perigo, o pai dela, a mãe dela, estiver perto dela, fizer qualquer sinal, ela corre para os braços, para a companhia do pai. Então Deus não via Jeremias tão somente como uma criança. Deus via Jeremias como uma pessoa que aceitaria o processo. Uma criança. A Bíblia fala assim, se você não aceitar, não entrar no reino de Deus, não se fizer como criança, de maneira nenhuma você vai entrar no reino. Porque o reino de Deus é um reino de dependência do rei. O reino de Deus é confiança, obediência total ao rei. E isso é pensamento, é comportamento de uma criança que depende do pai. É um relacionamento entre pai e filho. Vença o medo. Tá? Vença o medo. Olha lá, 1 João 4, verso 18. 1 João, capítulo 4, verso 18. Nos diz assim, no amor não existe medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo,
Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Guarda isso no seu coração. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Muitas das vezes, nós ficamos com essa parte do texto. Nós guardamos essa parte do texto. Mas a segunda parte é fundamental para você viver a primeira. Ele diz assim: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Ou seja, o medo aqui não é de temor, mas é de medo. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Porque quando você lê o contexto, esse capítulo inteiro, você vai estar percebendo que ele vai estar falando de relacionamentos entre nós e o relacionamento com Deus. O verdadeiro amor lança fora o medo. Por quê? Para que nós possamos ser aperfeiçoados no amor. Quando nós somos submetidos a uma correção, nós só absolvemos essa correção se nós amarmos quem nos está corrigindo. Porque senão o nosso espírito é de revolta, é de confronto. Quem é essa pessoa para estar falando isso comigo? Quem é isso? Não é isso? Mas quando essa repreensão, essa correção é feita num ambiente de amor ou num propósito de amor, de aperfeiçoamento da pessoa que está sendo corrigida, ela tem que entender isso. Nós temos que entender processo para sermos aperfeiçoados. E aqui ele está falando que o medo nos proíbe, nos inibe a passar por processos de aperfeiçoamento. Você quer viver uma vida melhor? Se submeta ao amor. O amor que vai te corrigir, que vai melhorar você, vai proteger você, para você viver dias melhores. Então tem que vencer o medo. Uma coisa interessante, quando o profeta Natan vai confrontar Davi com o seu pecado, ele cria uma estratégia para falar ao rei que ele está errado, que ele cometeu um pecado. Então ele conta uma história, mas ele não deixa o medo paralisá-lo e impedi-lo de falar a verdade ao rei. Mas ele fala. No Novo Testamento, nós vamos falar que nós precisamos falar a verdade em amor, mas precisamos falar a verdade. E, às vezes, a gente causa dor, causa dificuldade, mas nós precisamos falar a verdade. Para que haja crescimento, para que haja aprofundamento na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, nós temos que permitir o Espírito Santo falar a verdade a meu e a seu respeito. A Bíblia não manda você ir lá para o seu secreto? Que lá no seu secreto, Deus vai falar com você? Por que Ele te manda para o secreto? Porque Ele vai confrontar você com os seus pecados, com os meus pecados. E isso diz respeito a um momento de tratamento entre eu e Deus. Mas também Ele vai revelar a você segredos, coisas boas, que diz respeito a esse teu relacionamento com Ele. E você vai vencer, você vai avançar. Mas nós precisamos chegar a esse ponto. Eu vou te perguntar algo agora. O que tem paralisado você? Quais tem sido a sua área pessoal na sua vida que tem gerado medo? Você pode pegar a sua vida e fazer uma listinha de situações que você viveu, que você passou, que hoje te gera medo.
pessoa que teve uma sociedade e não foi bem sucedida na sociedade. Ela tem medo de abrir um outro negócio e fazer uma nova sociedade. Mas a pergunta é qual foi a causa que aquele problema aconteceu? Porque se nós não resolvermos a causa, isso vai se transformar em um problema contínuo em minha vida, na sua vida, na nossa história. Então, uma da forma de você vencer o medo é o controle sobre essas coisas que te causam medo. Ter coragem é fácil? Não, ser corajoso não é fácil. Porque você só tem coragem quando algo te desafia. Se você não se sentir desafiado, você não vai precisar exercer coragem. Vai ser processos naturais. Mas quando chega algo que desafia você, você vai precisar exercer coragem. E o que é coragem? É não ter medo? Não. É ter controle sobre o medo. Ter domínio sobre o medo. Entende? Então, quando Deus revela, uma das coisas tão lindas no relacionamento que nós temos com Deus é que Deus nos passa essa segurança. Nos passa essa segurança. Se você vê os momentos que os discípulos de Jesus passaram por dificuldades, você vai perceber que Jesus sempre falou assim: não tenha medo, mas tenha fé. Então, eu e você precisamos entender que o remédio para o medo é a fé. A fé. Uma fé inteligente. Uma fé racional. Nesse sentido, tá, querido? No sentido de você pensar e saber que a sua esperança está em um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que se preocupa com você, que faz as coisas, que cuida de você por te amar, por querer o melhor para você. Olha aqui que está. Então, essa palavra medo, no grego ela diz que é phobos, ou se você ler o P com H ali, phobos. Tá? Phobos ou phobos. Esse medo, ele precisa estar sob esse controle, porque ele pode te levar para a fuga do problema, fugir, não querer enfrentar, ou ele pode causar em você um temor e reverência, mas também ele pode levar você a experimentar algo sobrenatural, ou seja, você se sentir desafiado por ele. Você só desafia o medo quando você tem a certeza da presença de Deus com você. No processo que você está vivendo. Vamos voltar um pouquinho para o apóstolo Paulo? Quando ele diz assim: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa que Cristo vive nela, ela tem medo de morrer? Tem? Não tem. Por quê? Ela já morreu com Cristo. Ela já ressuscitou com Cristo. E uma pessoa não pode morrer duas vezes. Ela já morreu. Eu não tenho medo de morrer porque eu já morri com Cristo e já ressuscitei com Cristo. Então a morte não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu passo por ela porque ela está sob o controle de Jesus, que venceu a morte. Então, para mim, a morte não tem o efeito de me separar de Deus. Pelo contrário, ela vai me levar para a presença de Deus de maneira eterna. Então, aquilo que você já venceu,
você passa a controlar, dominar. E você sabe trabalhar com a causa e o efeito daquilo. Não tenha medo, tenha fé. Mateus 14:30. Olha só, é o que nós estávamos comentando aqui com vocês. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O que levou eles a ter medo? Eles repararam o quê? A força do vento. Lembra que eu falei para vocês lá no início, né? Do que nós controlamos, como nós controlamos algo que nos pode causar ou nos colocar em situação de perigo? O vento aqui, ele estava fora de controle. O vento, a tempestade causada aqui pelo vento, é um vento fora de controle. E eles gritaram: salva-me, Senhor. O Senhor estava perto ou estava longe? O Senhor estava perto ou estava longe? Estava perto. E o Senhor colocou o vento sob controle. Acalma-te, vento. Entende? Ele controlou aquilo que estava fora de controle. E o Senhor salvou eles. Querido, duas coisas. Perigo vai sempre existir na sua vida, fica tranquilo. Perigo vai sempre existir na sua e na minha vida. Porque nós vivemos num mundo de pecado. Mas a presença e a direção do Espírito Santo que vai fazer você vencer situações de perigo que possa trazer medo. É a presença dele. É a presença dele na minha e na sua vida. E nós vamos vencendo. Salmos 118, verso 6. Salmos 118, verso 6. Que diz lá: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Então, muitas das vezes, situações de medo está relacionado o meu relacionamento com as pessoas. Ter medo do que as pessoas podem nos fazer. Davi, quando ele errou, quando ele pecou, Deus deu ele uma chance de escolher de que forma ele seria corrigido. Deus falou assim: você quer que eu te lance na mão dos seus inimigos ou que você quer que eu trate você? O que Davi escolheu? Que me trate o Senhor. Por quê? Porque os inimigos tratariam Davi sem misericórdia. Mas Davi, conhecendo Deus, falou assim: eu conheço que meu Deus é misericordioso. Então Deus não vai me tratar injustamente. Assim como Deus não nos dá um fardo que nós não possamos suportar, Deus também sabe o que de correção nós podemos suportar. Então Ele não vai te corrigir de uma forma que não possa te ajudar. Porque Ele vai usar graça e misericórdia na
Correção. Por isso eu e você não podemos ter medo de Deus, mas devemos temê-lo. O filho pródigo, quando ele sai de casa, ele faz tudo de errado, mas ele volta para a casa do pai. Por quê? Por causa da justiça e bondade do pai. Ele tinha uma referência. Meu pai trata muito bem os seus trabalhadores. Então, já que eu não posso mais tê-lo como pai, é melhor tê-lo como meu Senhor. Ele entende por que ele volta para casa? Ele não pede para ser filho. Ele pede para ser um dos trabalhadores. Mas o pai olha para ele e diz que ele não perdeu a condição de filho. E restitui tudo a ele. Presta bem atenção nisso. O seu medo, o meu medo tem que me aproximar mais de Deus. Não me afastar dele. Pessoas cometem erros, cometem pecados e se afastam de Deus. Ficam envergonhados. Se aproxime de Deus. Se acerte com Deus. Vença o medo. Vença o medo. Porque estando em Deus, estando próximo de Deus, você vai vencer. Então, esse bobos, não pode gerar em nós um espírito de covardia. Mas deve gerar em nós um espírito de dependência de Deus. O medo tem que gerar isso em nós. Eu não consigo fazer sem Deus. Eu não posso ir sem Deus. Moisés, quando ele estava com o povo no pé do monte, Deus falou para ele, pode ir. Eu vou enviar o meu espírito com vocês. Mas ele disse, não. Se o Senhor não for, não nos faça, não nos deixe sair daqui. Dependência. Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. Ele tem medo. Por quê? A missão é maior que ele. Mas Deus disse que seria com ele. Mas ele estava com medo de Deus? Não, ele estava com medo do povo. Ele estava com medo do povo. Ele estava com medo dos egípcios. Aí Deus fala com ele, você será como Deus para eles. Ou seja, a minha palavra, o meu poder está à sua disposição. Entende por que Deus quer que você vença o medo? Não é sua história, não é o seu erro, o seu passado, que vai paralisar você. Não. É a correção de Deus, o treinamento de Deus e a sua dependência de Deus, do Senhor, que vai fazer você vencer. Amém? Então, queridos, isso é muito importante. Deuteronômio 20, verso 3. Deuteronômio 20, verso 3. E dir-lhe-ai, ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles. O que me faz não ter medo diante dos meus inimigos é quando eu tenho temor diante de Deus. Tem hora que a nossa arrogância, o nosso orgulho, que nós queremos tanto provar para o outro, para o meu próximo, que eu sou capaz, que eu posso, que eu sou melhor, que eu esqueço do propósito. Então, quando eu esqueço do propósito, eu esqueço de quem me enviou. Eu esqueço de Deus. Então, nossos relacionamentos,
está fundamentado em Deus. Deus mandou você fazer isso? Explique. Revele isso aos outros. Eu estou aqui em nome de Jesus, querido, para nós trabalharmos juntos, para nós tomarmos essas decisões, para nós irmos, fazermos, entende? Em nome de Jesus. Agora, quando eu sou dominado por orgulho, pela arrogância, nós não conseguimos. Porque não há relacionamento entre nós se não for pela, como se diz assim, pela relevância que eu e você damos a Jesus, tanto na minha vida quanto na sua vida. Quando nós tiramos Jesus dos nossos relacionamentos, quando nós tiramos o Espírito Santo dos nossos relacionamentos, aí as coisas acontecem, as coisas não dão certo. E assim que Deus vai trabalhando comigo e com você, vai nos tornando vencedor. Então aqui, Jó, no capítulo 3, verso 25. Jó 3, 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Sabe por quê? Porque isso te domina. Isso passa a dominar você. E a proposta de Deus para a sua vida é que você não seja dominado por essas coisas. O temor, aquilo que você tem medo. Parece que aquilo está diante dos teus olhos todos os dias. Parece que aquilo, poxa, mas isso não me larga, isso não me deixa. Porque a sua mente, as suas emoções estão voltadas para aquilo. Você começa a ver fantasma em todas as coisas. Se aproxima uma pessoa de você, você se lembra daquela pessoa que te fez mal. Você ouve a voz de uma pessoa, lembra a voz da pessoa que te fez mal. O que você teme passa a dominar você. E você passa a ver fantasma em tudo. Então, quando eu e você temos esse amor que lança fora todo medo, como nós falamos, somos trabalhados, somos aperfeiçoados, nós vencemos. Uma das armas de Satanás não é colocar medo em você. Pelo contrário. É tornar você autossuficiente. Você pode. Você pode. Quem está controlando você? Você pode. Você pode fazer isso. Você pode, você pode. O cartão de crédito, né? Tem que ter medo dele, filho. Se você não tiver medo dele, você perde o controle dele. Tem que temer o cartão de crédito. Tenha medo do cartão de crédito. Ele te dá um poder que você não tem. Então, a estratégia de Satanás é te enganar. Te dá um poder que você não tem. Ele te dá um cartão de crédito bem cheio. Mas não se esqueça que é cartão de crédito. Depois tem que pagar. A conta vem. Entende? Como nós precisamos lidar com medo? Primeiro, nós controlamos aquilo que é risco, aquilo que é perigoso, para que isso não se torne motivo ou causa de medo na minha e na sua vida. Então, Deus, lá no início, Ele avisou, aquela árvore lá, aquele fruto do meio do jardim, tem risco. É perigoso. Não mandou ter medo, mas mandou controlar o risco.
controlar o perigo. O que aconteceu? A serpente enganou. Você pode. Não tem perigo, não tem risco. Tem vantagens. Entendeu? Primeiro pense: perigo, risco, medo. Se você tirar, não calcular risco, perigo, você vai cair numa situação de medo que vai te aprisionar. Quando uma pessoa decide casar, ter uma família, o que está lá escrito? Os perigos para o casamento. Os riscos. Mas a pessoa está tão confiante que aquilo vai dar certo, que é para a vida toda, que o Senhor está abençoando, que ela toma a decisão de casar. Está lá a lei do casamento. Fidelidade, honrar, amar, tudo está ali. E nós temos que viver como uma pessoa casada. Quem é solteiro vai viver como uma pessoa solteira, vai ter os riscos e os perigos de uma vida de solteiro, para que ela não seja aprisionada em situações que coloquem a vida dela em riscos. Então, queridos, guarde no seu coração essa palavra. Não tenha medo, tenha fé. Controle os riscos e os perigos da sua vida, para que você não seja aprisionado numa situação de medo. Amém? Muito bom estar com você mais uma vez na Escola Vida Plena. Que o Senhor nos abençoe, fortaleça os nossos corações, nos dando um espírito de ousadia e de temor ao Senhor, para que nós possamos vencer o medo, aquilo que nos paralisa, aquilo que nos impede de crescer, alcançar a maturidade no Senhor Jesus. Amém? Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui, estudando a Tua Palavra. Pai, nós queremos ser trabalhados, tratados pelo Teu amor e sermos aperfeiçoados nele, para a cura de traumas emocionais, traumas, Senhor Deus, físicos, traumas espirituais que nós carregamos em nossa existência, Senhor. Para vivermos um futuro, um presente, Senhor Deus, com o Senhor glorioso. Dá-nos sabedoria, Senhor, discernimento do Senhor, para vivermos no poder do Senhor, na ousadia do Teu Espírito, para cumprirmos o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Nós oramos assim, expressando a nossa total dependência do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, por mais uma Escola Vida Plena. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida, em nome de Jesus.